Bom, pessoal, como eu falei na última aula, né, então a gente vai falar de um resultado hoje, de um teorema que vai dar as informações necessárias sobre aquele conjunto Zn, né, que a gente falou até então, de modo que esse Zn a gente vai dar um nome especial para ele, a gente vai chamar esse camarada de anel, tá? E o teorema também traz algumas informações adicionais nesse sentido. Então, primeiro, no teorema, a gente considera n um número inteiro maior ou igual que 2, tá? E aí no item A, ele está definindo duas operações nesse conjunto Zn. Uma que a gente vai chamar de soma, tá? Então, a soma ela vai ser uma operação definida num par de elementos de Zn, né? Ou seja, de Zn cartesiano Zn em Zn, que vai ser dada como? A gente vai pegar um par x barra y barra e vai levar no elemento x mais y barra. Ou seja, a gente vai pegar duas classes e vai levar na classe da soma dos representantes. Só que quem é isso aqui? Por definição, isso aqui vai ser justamente o valor de x barra mais o de y barra, ou seja, a classe da soma, né? A gente vai definir a soma de duas classes como sendo a classe da soma formada pela soma dos representantes, tá? E a gente vai definir o produto tomando um par de elementos também, né? Em x barra y barra, em Zn, cartesiano Zn, esse par, e esse par vai ser levado no produto xy barra, que por definição é quem? É x barra vezes y barra, ou seja, a gente vai definir o produto de duas classes como sendo a classe formada pelo produto dos representantes, tá? Então o item A diz que essas duas operações são de fato operações, né, denominadas soma e produto no conjunto Zn, tá? Bom, elas já são operações fechadas porque elas estão sendo definidas de modo que isso aconteça, né? Que os resultados da operação de elementos do conjunto sejam um elemento do próprio conjunto. Item B. O item B fala que essas operações definidas acima, elas satisfazem, elas gozam das propriedades 1 até 8 que a gente enunciou lá na parte de números inteiros, certo? Foram 9 no caso. Essas duas operações vão conferir ao conjunto Zn, com n maior ou igual que 2 inteiro, a exceção apenas daquela última propriedade, tá? Em geral, vai ser as 8, tá? Sempre vai ser válido isso. Mas o item C e o item D nos dizem, certo? E no caso a gente vai dizer, né, no item B, que Zn com a soma e esse produto definidos no item A é um anel comutativo com unidade, tá? Claro que esse nome anel não tem acento, tá errado isso, mas enfim. O item C e o item D, eles dão umas informações adicionais a respeito dessas operações nesse conjunto, quando o n tem uma característica mais particular. No item C, ele fala que esse Zn com a soma e o produto vai ser um domínio de integridade, ou seja, ele não tem divisores de zero, somente se o n é um número primo, tá? E no item D, ele ainda diz também que se n for primo, a gente vai ter que o conjunto Zp, formado pelas classes 0 barra 1 barra até p-1 barra, vão satisfazer, além dessas 9 propriedades até então satisfeitas, né, as 8 do item B, juntamente com essa nona do item C, a propriedade 10, que diz que se eu tenho 0 barra, uma classe diferente do 0 barra em xp, vai existir uma outra classe y barra, tal que x barra vezes y barra é igual a y barra vezes x barra, que é igual a 1 barra. Ou seja, vai possuir, cada elemento em Zp vai possuir um inverso multiplicativo, tá? E aí a gente vai dizer com isso que Zp é um corpo. Vejam que na verdade, se o Zp, o Zn o n for primo, vai valer o item C e o item D, né? Então a gente já pode garantir isso, né? No caso, sendo primo, já automaticamente vale o item C e o item D, como está dizendo aí, inclusive, tá bom? Bom, vamos lá para a demonstração, né? No caso do item A, o que é que a gente precisa mostrar, né? Como eu quero mostrar que essas duas regras aí definem operações, eu tenho que mostrar que o resultado não depende, nesse caso, né? Vejam que quando eu pego x barra mais y barra e digo que é isso aqui, e aqui também, a questão é que eu tenho outras classes no mesmo conjunto que podem ser iguais a esse camarada e igual a esse, né? Com representantes distintos, mas a classe sendo igual. Por exemplo,
a classe do n barra cai na classe do 0 barra, é igual à classe do 0 barra, como a gente viu no aula anterior. A classe do 2n barra é igual à classe do 0 barra, tá? E então eu tenho elementos com classes cujos representantes são diferentes, mas a classe é a mesma. Então, nesse caso, para a gente mostrar que essas regras definem operações, a gente tem que mostrar que o resultado não depende da escolha desses representantes aqui para a gente obter uma classe de equivalência. Mas se a gente lembrar lá da proposição que a gente viu na última aula, falava que se eu pegar duas classes que são iguais, ou que, em outras palavras, os representantes se relacionam, a classe da soma, né, ela não se altera. A mesma coisa para o produto, tá? Certo? Esse resultado aqui, ó, tá bom? Lá no caso eu tenho x barra, y barra, e eu estou definindo a soma dos dois como sendo isso. Então, se eu pegar outra classe que é igual ao x barra e outra que é igual ao y barra, e eu fizer x' barra mais y' barra, dá igual à mesma classe do x barra mais y barra, né? Que é igual a que eu estou definindo como sendo isso aqui. Então, independente de eu escrever sendo isso aqui verdade, tá? X barra mais y barra ou y barra, y' barra mais x' barra vai dar a mesma classe, né? Porque lá pela definição eu estou definindo essa soma, x barra mais y barra como sendo isso aqui, x' barra mais y' barra vai ser isso aqui, né? A definição é essa, do que seria essa soma, e se isso aqui vale, as duas classes vão dar iguais. Então, a soma lá como ela está definida não depende dos representantes das classes, assim como a mesma coisa vale para o produto, certo? Então, tendo em vista isso, de fato, essas duas regras definem operações em Zn, tá? Bom, aí o item B, pessoal, é o item que vai demandar mais tempo, porque a gente vai ter que verificar aquelas 8 propriedades que a gente mencionou para Z, certo? Mas vai ser rápido, porque está escrito aqui, eu vou só comentando, tá bom? Então, a gente vai ganhar um tempo com isso. Então, a associatividade da soma, a gente quer mostrar que vale isso aqui, né? Para quaisquer três classes aqui, x barra, y barra e z barra em Zn, a gente quer mostrar que vale aquelas 8 propriedades. Então, vamos lá. Associatividade da soma, né? A gente quer mostrar que isso é igual a isso. O que a gente vai fazer nesse caso, quando você tem igualdade, você pode desenvolver um lado, tentar chegar no outro, ou desenvolver ambos e mostrar que dá a mesma coisa. No caso aqui, ele vai desenvolver esse lado e vai mostrar que dá a mesma coisa e vai chegar nesse, tá? Então, o primeiro membro da igualdade, a gente tem isso aqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer alguma coisa com essa expressão, certo? Com isso aqui, a gente vai utilizar a definição dessa soma. Por definição, né? Essa soma aqui é o resultado isso aqui, né? Esse resultado dessa soma é quem? É x mais y barra mais z barra. Quando eu somar essa classe com essa, por definição, vai dar o quê? A classe cujo representante é a soma x mais y mais z, certo? Lembrando, pessoal, que nessas operações aqui, essa soma aqui, ó, essa soma é a soma que eu estou definindo, é a operação que eu estou definindo em Zn. Mas nesse momento aqui, quando eu faço essa soma aqui, ó, o x e o y nesse momento, eles são números, na verdade eles são números inteiros, nesse momento eu estou somando números inteiros aqui, certo? Eu somo x com y, né, a soma usual de z, e olho para a classe desse camarada, dessa soma. A mesma coisa para o produto, tá? Então, quando eu chego nesse momento aqui, ó, dessa soma, tá? Eu posso associar, como eu quero mostrar que vale a associatividade disso, o que eu vou fazer é mostrar isso justamente usando a associatividade da soma em z. Eu somo isso aqui dessa forma, que é a mesma coisa, tá? Ó, é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? E aí, voltando pela definição da operação de soma lá das classes, a classe cuja soma dos representantes é essa daqui, isso aqui foi o resultado de ter somado a classe desse com a classe desse daqui, que seria a priori y mais z barra. Aí em y mais z barra é a mesma coisa que y barra mais z barra. Então a gente justamente chegou, ó, no outro lado da igualdade, tá? Então vale a associatividade dessa soma, tá? Bom, aí a existência do elemento neutro para essa soma é bem claro nessa situação, né? Se a gente, lembrando que quando a gente soma isso aqui, a gente quer que dê justamente
o mesmo elemento, o que eu quero é mostrar que para todo elemento, para toda classe x barra em Zn, existe um elemento que quando eu somo essa classe com ele, independente de somar nessa ordem ou nessa, vai dar o próprio x barra. Quem faz esse papel é a classe do zero barra, pessoal. Por quê? Porque como a gente sabe, você poderia fazer assim, x barra mais um certo y barra, né? E eu quero que isso dê o x barra. X barra mais y barra, isso por definição é x mais y barra. Então eu quero que x mais y barra dê igual a o x barra. Então, nesse caso, basta pegar o y igual a zero. Se eu pegar o y igual a zero, né, eu vou ficar com x mais zero igual a x, vai dar x barra igual a x barra. Então, esse y barra é justamente a classe cujo representante eu posso tomar como sendo zero, tá? Então, quando eu pego x barra mais zero barra, isso dá o zero barra, né, porque isso aqui, por definição, como a gente fez a conta agora, mas, novamente, se eu fizesse direto por isso aqui, era só observar aqui. Essa soma é a mesma coisa que x mais zero barra, que dá o quê? A classe do x barra, então dá igual a isso aqui, e se somar nesse sentido é a mesma coisa, certo? Então o zero barra faz o papel do elemento neutro da soma. Tendo em vista isso, vai existir o inverso aditivo para cada classe dessa, tá? Ou seja, para cada classe x barra eu quero achar uma outra classe que quando eu somo elas nesse sentido ou nesse, dá o elemento neutro que é o zero barra. Então basta tomar essa classe com a classe com representante quem? Menos x. Porque quando eu pegar essa classe com representante menos x, quando eu fizer essa soma, por definição, é a classe da soma dos elementos, cujo representante é a soma x mais menos x. X mais menos x, ou menos x mais x, é zero. Então essa soma e essa vai dar justamente a classe do zero barra, tá? Então o inverso aditivo de um elemento x barra é a classe do menos x barra, que a gente também pode denotar por menos a classe do x barra, certo? Seria tirar esse menos aqui fora, dá no mesmo resultado para efeitos práticos, tá bom? Bom, aí a comutatividade da soma, é só a gente lembrar, é só usar a definição, né? Porque como eu tenho que isso aqui é isso, a gente usa o fato de que a soma, nesse momento aqui eu estou somando números, para obter essa classe aqui eu estou somando números inteiros, a soma de números inteiros ela é comutativa, então essa soma aqui é a mesma coisa que isso, então essa classe é igual a essa, mas só que essa classe aqui por definição é quem? É y barra mais x barra. Então a soma é comutativa, tá? Aí agora a gente passa para a associatividade do produto, né, que é a quinta propriedade. Então a gente pega três classes e multiplica dessa forma, que é mostrar que é a mesma coisa que multiplicar x barra pelo resultado de y barra vezes z barra. Então o que a gente faz é transformar esse produto numa única classe, que é usando a definição. Isso aqui por definição vai ser esse produto dá isso, né? Vai ficar vezes essa classe. E o produto de duas classes a gente sabe que é a classe do produto dos representantes, dá isso aqui. Nesse momento, aí eu uso, pessoal, como aqui é produto de números, nesse momento eu tenho um produto de números inteiros, eu uso que o produto de números inteiros é associativo. Então, essa multiplicação eu posso resolver dessa maneira. Esse camarada é igual a esse. Então, essa classe é igual a essa. Só que agora, retornando à definição, isso aqui, né, foi o resultado de eu ter multiplicado essa classe por essa, e essa classe aqui foi o resultado de eu ter multiplicado essa por essa. Então vale a distributividade, vale a associatividade, desculpa, do produto. Tanto faz multiplicar dessa maneira, como dessa outra, tá? Bom, a existência do elemento neutro, também nesse caso é fácil de visualizar. A gente quer achar um elemento em Zn, que quando eu pego qualquer elemento x barra, eu multiplico x barra por esse elemento, ou nesse sentido, ou nesse, e dá o próprio x barra. Basta pegar essa classe, né, pela definição da operação de produto, basta pegar essa classe como sendo a classe formada pelo 1 barra, a classe do 1 barra. Porque quando eu pego x barra vezes 1 barra, isso é a classe de quem? De x vezes 1, que dá x. Ou nesse sentido ou no outro, né? 1 barra vezes x barra é a classe de 1 vezes x, que dá x, então dá, todos os dois produtos dá igual a x barra. Então a gente tem que, com isso que Zn possui unidade. É 1 barra a unidade, tá? Do produto. Comutatividade do produto, de novo é só nesse caso usar a definição do produto. Eu tenho que x barra vezes y barra é isso. Nesse momento aqui, esse produto aqui é o produto de números inteiros. Então, xy é igual a yx. Então, logo, se xy é igual a yx, a classe desses dois camaradas é igual, porque os elementos são iguais. Só que isso aqui, retornando à operação, foi o resultado da gente multiplicar quem? Y barra vezes x barra, tá? Então, vale a comutatividade do produto. Distributividade, né? No caso aqui, pessoal, como o produto ele é comutativo, essa distributividade a gente só precisa fazer nesse sentido como está dito aí.
nós vamos ver mais adiante na definição mais formal de anel, que quando a gente não tem essa informação sobre comutatividade do produto, a gente tem que fazer duas contas nessa parte, tá? Mas nesse caso eu só preciso fazer essa conta aqui, a distribuição pego uma classe, multiplico pela soma de duas, aí eu vou mostrar que eu posso distribuir, resolver isso aqui distribuindo, tá? De novo, como faz isso? Usando a definição da operação. Isso aqui, né, eu vou transformar tudo isso numa classe só para depois observar que dá para manipular o representante e chegar no que a gente quer. Multiplicar isso por isso é a mesma coisa de multiplicar essa classe por essa, né? Que eu estou escrevendo justamente isso aqui em termos do resultado da operação de soma. Por outro lado, esse produto, usando o resultado da operação de produto, é a classe cujo produto é esses dois representantes aqui. Nesse momento, eu tenho isso aqui, é o produto de números inteiros, e aqui é a soma de números inteiros. Então, eu posso distribuir essa expressão e reescrevê-la dessa maneira. Como isso aqui é igual a isso aqui, essa classe é igual a essa, e, consequentemente, pela operação de soma, né, essa classe aqui dessa soma é igual ao resultado de ter somado essa classe com essa. E essa classe aqui foi o resultado de ter multiplicado essas duas, e esse é o resultado de multiplicar essas duas. Então eu acabei de mostrar que eu posso resolver isso como distribuindo, né? Esse camarada vezes esse, mais esse vezes esse, certo? Então a gente pode distribuir, tá bom? Então com isso ficam provadas as 8 propriedades, tá? Então o item B com isso fica demonstrado, tá ok? Aí no item C, ele fala que Zn vai ser um domínio, com essa soma e esse produto, ele não vai possuir divisores de zero, vai ser um domínio de integridade, equivalentemente, somente se o n for um número primo. Então, nesse caso, a gente tem que mostrar duas implicações, né? A gente tem que mostrar que se o Zn não possui divisores de zero, o n é primo, e se o n é primo, o Zn não possui divisores de zero, tá? Então, a gente vai supor que, no caso aqui, ele botou esse sentido, né? Mas como está escrito aqui, seria o sentido contrário, né? Seria a volta, porque a gente vai mostrar... não, desculpa. Aqui ele está provando esse sentido, está correto, é porque ele vai usar a contrapositividade, certo? Porque ó, a ida diz o quê? Se Zn com a soma e o produto não possui divisores de zero, o n é um número primo. Isso é a mesma coisa que a gente provar que se n não for um número primo, o Zn com a soma e o produto ele vai possuir divisores de zero. Então a gente vai usar a contrapositividade para chegar nisso. É o que eu falei até na última aula também, que a gente usou numa demonstração que eu não lembro agora do que foi, no caso lá era para chegar no absurdo, mas a gente usou a contrapositividade, né? P implica Q é equivalente a não Q implica não P, tá? Então vamos supor que n não é um número primo. Bom, se n não é um número primo, ele é um número composto. Né? Quer dizer que o número é primo, quer dizer que ele não tem divisores próprios, essencialmente. Os divisores são apenas o mais ou menos 1 e mais ou menos ele. Isso quer dizer, pessoal, que esse n ele pode ser escrito assim, ó, A vezes B, onde o A e o B são números maiores que 1 e menores que n, né? Ou seja, o n tem divisores próprios, é composto. Agora, o n igual a isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Como a gente quer, a partir dessa informação de C', achar informações sobre esse camarada ter divisores de zero, a gente quer analisar os produtos de dois elementos daqui quando dá o zero barra, o que é que a gente pode dizer sobre eles? Dá para a gente conseguir, né? Porque como A e B aqui são inteiros, se a gente passar barra nessa expressão, a gente vai ter uma coisa envolvendo o produto dessas classes, A barra e B barra, tá? Então isso vai implicar, passando a barra nessa igualdade, que eu vou ter o quê? Que N barra é igual a... No caso, ficaria A vezes B barra, que pela definição da operação de produto é a mesma coisa que A barra vezes B barra. Só que o N barra a gente já viu que ele cai na classe do zero, né? Porque o zero essencialmente é a classe dos múltiplos de N, a gente fez até essa análise particular, né? Para alguns casos lá de X, numa aula anterior, que a classe do N barra cai na classe do zero barra, certo? Então eu vou ter que N barra é igual a isso aqui, mas por outro lado... o n barra cai na classe do zero barra, então o fato do n ser um número primo, né, escrevendo o n, o fato do n não ser um número primo, escrevendo o n em termos de sua decomposição, a gente ganha que temos o produto de duas classes, né, de Zn, dando zero barra, ou seja, eu quero agora observar se é possível que essas classes não sejam nenhuma delas o zero barra, porque se não for nenhuma delas o zero barra, significa justamente
que esse Zn tem, nessa situação, tem divisores de zero, tá? Porque para ele não ter divisores de zero, teria que essa igualdade aqui ocorrer somente quando ou o A barra for o zero barra ou o B barra for o zero barra. Só que nesse caso, pessoal, observe, ó, o A e o B, eles são menores do que N. E a gente viu no resultado lá que mostrou quantos elementos o Zn tinha, que se eu pegasse dois números inteiros, que eram maiores ou iguais que zero, que é o caso aqui, menor do que N, as classes dos dois são distintas, certo? Em particular, as classes do A barra e do B barra vão ser distintas, mas elas não podem ser o zero barra. Primeiro porque o A e o B são maiores do que 1, e também o A e o B, eles são menores do que N. Então não tem como o B aqui eu escrever como sendo múltiplo do N, que aí cairia na classe do zero barra, e o A também. Então nesse caso, tanto o A barra quanto o B barra são diferentes de zero, e eu tenho que esse produto aqui está dando zero barra, que é o elemento neutro, né, da soma de Zn. Então nesse caso, o que a gente acabou de provar é que justamente se o N for maior que 2 e não primo, o Zn ele possui divisores de zero. A gente chegou aqui, né, nessa conclusão, e equivalentemente a gente mostra a implicação, né, a ida, porque a gente mostrou, como eu acabei de dizer, por contrapositividade, tá? Agora, a volta, né? A volta é se o N for primo, a gente vai mostrar que Zn não possui divisores de zero, tá? Bom, se N é um número primo, né, a gente tem que... a gente vai considerar, melhor dizendo, seja N igual a P, um número primo, e aí considera duas classes em ZP, tal que o produto dessas classes é o zero barra, tá? Então a gente vai provar justamente que ou esse camarada é zero barra, ou esse daqui, certo? Aqui é um erro de escrita do livro. E aí com isso a gente vai chegar aqui, o Zn não possui divisores de zero, tá? Bom, desse produto aqui, a gente tem, né, pela definição de produto de classes, que isso aqui é a classe do produto AB, está dando igual a zero barra, certo? Só que aí, pessoal, agora a gente vai, para fazer algum uso dessa questão do PC', o que é que a gente vai fazer? A gente vai lembrar que essa igualdade, na nossa relação de equivalência, se duas classes são iguais, quer dizer que AB é congruente a zero módulo P. Lembrem, essa igualdade de classes decorre do fato lá da relação de equivalência. X barra igual a Y barra se somente se x é congruente a y módulo P. No caso aqui, AB congruente a zero módulo P. Ou ainda, isso quer dizer que A vezes B menos zero é um múltiplo de P. Né? Que é a mesma coisa que escrever isso aqui. O P divide A vezes B, ou AB é um múltiplo de P. Tá? Mas aí, a gente viu um resultado na parte lá de números primos que diz que sempre que o número primo divide um produto, ele divide pelo menos um dos fatores. Então, como P divide AB, significa que P divide A ou P divide B. Necessariamente ele divide um desses números, pelo menos um. Se o P divide A, pessoal, o A ele vai ser equivalente a dizer que isso aqui, o A é um múltiplo do P. Se o A é um múltiplo do P, quando você escrever lá a igualdade A igual a K vezes P e passar a barra, a classe do A barra vai ser justamente quem? Vai ser a classe do K vezes P, que é K barra vezes P barra, e a classe de P barra cai na classe do zero. É a mesma coisa lá do N, né? Enfim, é o mesmo raciocínio que a gente já viu, né? Quando a gente sabe que ZP os elementos vão de zero até P menos 1 barra. Quando a gente chega no P barra, a classe do P barra cai na classe do zero barra, certo? Então, se isso ocorrer, o A barra é igual ao zero barra, né? Pelo que eu acabei de mencionar. Se P divide B, pelo mesmo motivo, B barra vai ser igual a zero barra. E aí a gente acabou de demonstrar que se o P for primo, né, a gente usou o fato do P ser primo para concluir que se isso aqui é verdade, a gente tem que pelo menos uma das classes tem que ser igual ao elemento neutro da soma e, consequentemente, o ZP ele é um domínio de integridade, tá? Fica caracterizado, né? Quando a gente estiver trabalhando com esses anéis ZP, Zn, a gente sempre lembrar que a única situação na qual o Zn ele é um domínio de integridade e, consequentemente, um corpo também, porque o item C garante isso, como a gente vai ver, o item D, desculpa, são os ZP com P', tá? Bom, aí no item D, ele pede, né, a gente vai provar que se o P for primo, então ainda satisfaz uma outra propriedade, que é a existência de inverso multiplicativo para cada elemento de ZP. Então, considere que N é igual a P, maior ou igual que 2 no número primo, tá? E considere X barra
né, diferente de 0 barra, claro, em ZP, certo? Esse x barra, pessoal, como ele é formado a partir da escolha de um x, esse x a priori pode ser positivo ou negativo. Mas, como a gente sabe, o ZP ele é formado por esses elementos aqui, né? 0 barra, 1 barra, P menos 1 barra. Então, a gente pode escolher esse x, tal que o x ele seja maior do que 0 e menor que P por conta disso, né? A gente pode simplificar essa escolha. Até porque a gente sabe também que basta a gente observar para essa variação, porque para os outros inteiros, as classes se repetem, são um desses elementos, certo? Bom, mas aí observe, se o P for primo, e com esse número P maior ou igual que 1 e menor do que... Desculpa, se P é primo e o X ele é maior ou igual que 1 e menor do que P, porque a gente está tomando um X diferente de X barra diferente de 0 barra, com um X nessa variação, quer dizer que a gente está considerando o X maior ou igual que 1 e menor que P, tá? Isso vai implicar o que, pessoal? Como P é primo e o X que eu estou tomando, ele tem essa variação, isso implica que o MDC de X e P é 1. Por quê? Porque como X é menor do que P, X e P eles não vão ter divisores comuns, né? Os únicos divisores de P são quem? Mais ou menos 1 e mais ou menos P, tá? Então, no caso, o X, se o máximo divisor comum de X e P não fosse 1, o X teria que ser um divisor próprio do P. Mas isso não é verdade, porque como X é menor, ele não pode ser P vezes alguém, tá? Como o MDC desses dois camaradas é 1, a gente lembra lá do teorema, ou lá da disciplina de teoria dos números, que o MDC a gente pode sempre escrever, encontrar uma combinação tal que a gente escreve esse camarada vezes alguém, mas esse vezes alguém igual a 1. Então, nesse caso, vão existir RS inteiros, tal que X vezes R mais P vezes S é 1. E daí a gente vai fazer o quê? Passar a barra, porque quando a gente passar a barra nessa expressão que é igual a S passar aqui, vamos ter uma igualdade envolvendo 1 barra, que é o que a gente quer mostrar aqui, que faz o papel do elemento, como ele é um elemento neutro da multiplicação e a gente quer mostrar que para todo x barra existe um y barra tal que o produto deles dá 1 barra, então já é algo que pode nos ajudar. E do outro lado vai aparecer o x vezes alguém nessa soma, mas vamos passar a barra e ver o que a gente obtém. Pelo menos já tem algo a ver no sentido do que a gente deseja encontrar. Passando a barra aqui vai dar igual a 1 barra, mas aí quando a gente passa a barra aqui, pessoal, pela definição de soma, isso aqui vai ser o mesmo que isso aqui, tá? Eu vou ter que x vezes r mais p vezes s barra, pela operação de soma, né? Isso aqui foi o resultado da gente ter somado essas duas classes, e pela operação de produto, isso aqui foi o resultado da gente ter multiplicado essa classe por essa, e aqui essa classe por essa. Agora, observando que P barra é 0 barra, né? Porque a gente pensa, aí tudo bem, vai ficar essa soma. Se esse pedaço aqui sumisse, então a gente chegaria no nosso resultado, porque a gente teria x barra vezes r barra igual a 1 barra, então esse r barra seria justamente o inverso multiplicativo do x barra. Mas justamente quando a gente olha para cá, a gente tem o P barra, né? Que é o nosso número primo lá, que está gerando o ZP. Então, a relação de congruência lá, claro, é a relação de congruência módulo P. Então, o P barra cai na classe do 0 barra. Então, esse termo aqui, ele vai sumir, né? Isso aqui é igual ao 0 barra. Então, essa expressão aqui, vai dar igual ao 0 barra, né? E aí, quando a gente somar isso aqui com isso, dá o próprio x barra vezes r barra. Então, essa igualdade aqui, juntamente com o que eu escrevi e essa informação, nos dá que x barra vezes r barra é igual a 1 barra. Obviamente, r barra vezes x barra é igual a 1 barra, porque a multiplicação a gente já mostrou que ela é comutativa, certo? Então, aí a gente exibiu, para cada elemento, x barra a gente encontrou um outro, tal que quando a gente faz o produto de ambos, dá o 1 barra. Como esse x barra foi arbitrário, né? Qualquer x barra, certo? Em ZP, por conta justamente disso aqui que a gente já provou, fica demonstrado o resultado, certo? E aí com isso a gente termina a demonstração do teorema, certo? Aí mais adiante, ele só comenta aqui algumas coisas. Ele diz, por exemplo, que existem já exemplos de corpos que a gente conhece, apesar de que essa abordagem aí a gente fez pro ZP, tá? Mas existem outros exemplos e até familiares nossos disso, como por exemplo, o Q, os racionais com a soma e o produto, os reais com a soma e o produto e os complexos com a soma e o produto, essas soma e produto usuais, né, nesses conjuntos, são exemplos de corpos porque eles satisfazem essas 10 propriedades que a gente viu no teorema anterior, tá?
E aí a gente acabou de observar que também existe. Claro, no caso de QRC, a gente tem corpos infinitos, porque são conjuntos infinitos, certo? E agora a gente acabou de provar no teorema que existe uma infinidade de exemplos de corpos finitos ZP, certo? Ou seja, nesse caso a gente mostrou uma infinidade de conjuntos, porque a gente viu que P, sendo um número primo, o conjunto dos números primos é infinito. Então, ZP com P', a gente tem infinitas possibilidades de construção desse conjunto, mas sempre ele vai ser um corpo, tá? E é claro que todo corpo ele é um domínio de integridade, ou seja, se a propriedade 10 ela valer, obrigatoriamente a propriedade 9 também vale, certo? Eu comento isso na próxima aula com mais detalhes, tá? Então, todos os exemplos de corpos também são exemplos de domínio de integridade, certo? Até porque tem que a propriedade 9 ser satisfeita para a gente ter que o conjunto é um corpo, né? Mas o que essencialmente isso aí está dizendo é que se a gente verificar a propriedade 10 e ela não for verdadeira, né? Na verdade, a propriedade 9, né? Como ele está dizendo que se a propriedade 10 é verdadeira, implica que a propriedade 9 também vai ser. Isso é o mesmo que a gente verificar. Então, por exemplo, a gente pode usar isso no seguinte sentido, para saber se um determinado conjunto é um corpo, né? Quando a gente verificar as 8 propriedades, que aí vão ficar faltando só as duas, de não ter divisor de zero e ter inverso multiplicativo, você verifica logo a de divisores de zero. Se ele possui divisores de zero, se ele não for um domínio, ele não vai poder ser um corpo, tá? E ele fala que finalmente Z é um exemplo de domínio de integridade que não é um corpo, e Zn, quando o n é maior que 2, mas não é primo, é um exemplo de anel comutativo com unidade, porém com divisores de zero, tá? Isto é, não são domínios de integridade. Então, aí, no caso, a gente tem uma infinidade de exemplos de conjuntos que são anéis comutativos com unidade, mas que não são domínios e, consequentemente, não são corpos. Até porque no teorema ficou bem caracterizado isso, mas essa observação aqui também remonta essa questão, tá? Bom, pessoal, então aí a gente com isso encerra essa parte de números inteiros, certo? Já na continuidade a gente vai começar a falar sobre anéis, tá bom? E aí eu vou encerrando por aqui. Até a próxima.